Olá a todos. Hoje vamos abordar um tópico que para mim é bastante significativo, que são as emoções. Vamos tocar em aspectos como o que são emoções, porque é que temos emoções ou para que é que elas servem, alguns mecanismos que adotamos com as mesmas quando não são tão confortáveis e como é que podemos ter um novo olhar perante as emoções para que elas passem a ser algo construtivo e que fortaleçam o nosso autoconhecimento. Então, primeiro passo, o que são emoções? Emoções são, tal como o nome diz, emotion do latim, são movimentos internos que acontecem dentro do nosso corpo e consequentemente na nossa mente, face a estímulos do exterior ou interiores. No fundo, há alguma coisa significativa que acontece dentro de nós ou fora de nós que desperta algum tipo de reação. E essa reação vai ter mudanças significativas no nosso corpo, na nossa mente e, consequentemente, no nosso comportamento. Quais é que são as emoções básicas? Existem as emoções básicas e as emoções secundárias. Hoje, para fins deste vídeo, falamos só nas básicas, que são a alegria, o medo, a tristeza, a raiva e o nojo. São 5 emoções básicas, que são automáticas, comuns a todos os seres humanos, ainda que, dependentemente da cultura, possam ser, e da família e da sociedade em que vivemos, não é? Pode fazer variar um bocadinho a intensidade e a forma como as expressamos. Mas são comuns a todos os seres humanos e são automáticas, portanto não podemos propriamente controlar o aparecimento delas. Como viremos à frente, podemos aprender a lidar com elas e a torná-las algo construtivo, mas não podemos evitar que elas surjam. Mas então, porquê que elas surgem? Esta é aqui a grande questão. Para que é que servem as emoções? As emoções têm um papel tão essencial como têm um órgão. Como, por exemplo, um estômago serve para uma digestão, todos os nossos órgãos têm funções, certo? E as emoções não são exceção. As emoções têm aqui um aspecto informativo, e quando eu digo informativo, digo no sentido de desinformar sobre o que é que algo significa. Por exemplo, eu vejo aqui um exemplo clássico, muito falado e muito simples, que é, eu vejo uma cobra. Se eu não tivesse a emoção do medo, eu não fugiria da cobra, eu simplesmente via a cobra, nada acontecia, eu não sentia aquela adrenalina, aquela coisa tipo, tenho que fugir, e fugia. No fundo é uma reação que leva a um pensamento que é, isto é perigoso, e depois um comportamento de, eu vou fugir, e é isso que chamamos uma emoção, que é algo que nos leva a agir, como nós vimos. E portanto, se não tivéssemos esta emoção, quando aparecesse a cobra, nós ficávamos ali. Então, uma destas funções é esta informação sobre o que é que significa aquilo que está à nossa frente ou aquilo que está dentro de nós. Outro exemplo, a raiva. Quando sentimos raiva de algo, por exemplo, uma situação ou algo que alguém nos faz, alguma atitude que a pessoa tem connosco, essa raiva está-nos a dizer alguma coisa, como por exemplo, este é um limite, esta pessoa não pode falar assim comigo, ou esta situação não pode acontecer, ou eu não quero esta situação na minha vida. No fundo, é uma informação sobre como é que nós sentimos algo, seja interno, seja externo. Ou, por exemplo, a alegria também, não é? Porque também as emoções boas importam, que é, nós estamos com uma pessoa que nos dá imensa alegria, sempre que estamos com ela, sentimos aqui uma luz interna, não é? Uma vontade de viver, uma felicidade, uma alegria, percebemos, ok, isto é uma pessoa com a qual eu me sinto bem. Ou, por exemplo, fazemos um hobby que gostamos, como por exemplo pintar, desporto, o que for, e sentimos ali uma alegria, percebemos, ok, isto é uma coisa que me preenche, não é? Há milhões de exemplos, por exemplo, a tristeza, quando perdemos alguma coisa e aí sentimos tristeza. Este é um clássico, não é? Percebemos que aquilo era importante para nós. Provavelmente foi naquele momento que sentimos aquela tristeza que nós percebemos, uau, isto realmente importa para mim. Então, resumindo, as emoções ajudam-nos a perceber como nós sentimos o mundo, o que é que nós gostamos, o que é que nós não gostamos,
para onde queremos ir, para onde não queremos ir, são uma grande fonte de informação e essa fonte de informação é uma grande ajuda para a ação e para tomar uma data de decisões. Só que o que é que acontece a nós, seres humanos? É que nós temos uma tendência a preferir as emoções positivas, certo? Porque são agradáveis, fazem-nos sentir bem, e tudo o que são emoções mais desafiantes, mais desconfortáveis, como a raiva, a tristeza, o nojo, dão uma sensação desconfortável, e tudo o que é desconfortável nós queremos evitar. E não só queremos evitar, como também inconscientemente notamos que não são muito bem-vindas em muitas situações do mundo hoje em dia. Dou-vos alguns exemplos, como, por exemplo, um rapaz que quer ser líder de uma equipa, mas é uma pessoa que é bastante sensível e que naturalmente chora. Chora em várias situações. Se calhar teve alguém na vida dele que lhe disse: olha, se chorares não vais ser um bom líder de equipa. Então, ele associa de repente que a tristeza, uma emoção desagradável, para ele e para o olhar dos outros, que isso vai ser um impedimento para a vida dele. Por exemplo, se fores uma pessoa medrosa, quer dizer que não podes ir ser aventureira, ir viajar o mundo, ou... Enfim, há milhões de exemplos em que as emoções são vistas como algo que atrapalha. Principalmente neste mundo, não é? Neste mundo onde nós vivemos hoje em dia, que é um mundo muito produtivo, que é, tens que estar pronto, tens que estar bem disposto, tens que acordar às 5 da manhã, pronto para a vida, e vamos lá, e tudo se faz com boa disposição, e pronto, e às tantas, nós às vezes não nos sentimos com boa disposição e pensamos: lá está aqui a tristeza, lá está aqui a raiva, deixa-me lá pôr isto de lado, porque isto não dá jeito nenhum, porque eu tenho que entregar aquele trabalho às 5 da tarde, porque eu tenho que ir sair com os meus amigos e não sei o quê, etc, etc, etc. Então o que é que acontece? Nós acabamos por reprimir muitas nossas emoções, principalmente as emoções negativas, não é? Só que esta repressão, apesar de no momento ter uma certa satisfação porque passa à frente, satisfação entre aspas, tem bastantes consequências negativas, tanto a curto como a longo prazo, e algumas dessas consequências são o facto de nós acumularmos estas emoções a um ponto em que um dia vamos explodir, porque é tal como um saco. Se tu enches, até um ponto, pronto, aquilo ainda aguenta, não é? Aguenta. Só que chega uma altura em que vai transborda sempre. E porque há um limite para aquilo que nós conseguimos engolir, certo? E quem é que não conhece alguém ou que não se conhece a si mesmo num dia em que de repente teve um ataque de choro ou teve um ataque de raiva com alguém que nem sabe porquê, nem para quê, mas simplesmente aquilo saiu e saiu tudo. E depois outra consequência é perdemos um bocadinho a conexão connosco próprios, porque se eu começo a reprimir muito, perco a conexão com as minhas emoções, que, tal como falámos antes, são um aspecto muito importante para nós conseguirmos compreender como é que nós sentimos o mundo, o que é que o mundo significa para nós, seja o nosso mundo interno, não é? Os nossos gostos, os nossos valores, os nossos sonhos, seja o mundo externo, as nossas relações, as nossas ambições, todas estas coisas mais da parte social. E, portanto, a repressão, apesar de ser um mecanismo muito comum e natural ao ser humano, se não for cuidado e se não for limado, pode ter consequências muito sérias. E então, como é que nós fazemos as pazes com as nossas emoções? Como é que nós encontramos uma relação saudável com aquilo que sentimos, na intensidade que sentimos e nas características do que sentimos? Como é que nós podemos aproveitar
aquilo que elas nos têm para oferecer. Existem várias estratégias de várias áreas e podíamos ficar aqui horas e horas e horas, mas o que eu vos proponho para hoje, porque nos próximos vídeos iremos falar mais em detalhe sobre mecanismos de libertação emocional, de contacto com as emoções, etc. Mas, por hoje, eu queria vos convidar a simplesmente estarem abertos a observar como é que vocês sentem o mundo. Quando acontece qualquer coisa e vocês sintam uma emoção, não passem logo à frente. Tentem perceber que emoção é que eu estou a sentir. Estou a sentir X, Y ou Y e X ao mesmo tempo? E como é que isso vos faz sentir? O facto de poderem olhar para as vossas emoções, darem um pouco de espaço às mesmas. Eu percebo que possa ser ao início um pouco desconfortável, porque principalmente quando as nossas emoções estão muito reprimidas, elas estão associadas a muitos padrões negativos, mas eu acredito muito que antes de nós fazermos esse processo de limpeza e libertação emocional, de descondicionamento e de desapego, nós temos primeiro que olhar para elas e dar-lhes o espaço que elas merecem, porque não há como desapegar-nos de uma coisa e deixarmos uma coisa ir sem antes sabermos o que é que estamos a deixar ir. Portanto, este é o primeiro convite, é o que é que eu sinto quando isto acontece. Eu observo, ok, estou com raiva, ok, estou alegre. Todos estes pequenos, grandes pormenores, fiquem atentos e no próximo vídeo vou trazer mais coisas sobre este processo. Até à próxima!